Oi? Olá, mais uma live social. Eu aqui não estou em casa, né? Então estou aqui no campus Dutra do Unifunvic, no nosso centro universitário aqui em Pindamonhangaba. Mais uma live social. E hoje a nossa live social vai falar sobre como anda a sua saúde bucal em tempos de pandemia. E eu estou aqui com a doutora Sandra, que é coordenadora do curso de odontologia do Centro Universitário Unifunvic. Estou aqui também com a doutora Fabiana, que é mestre também aqui no Centro Universitário Unifunvic, e nós vamos bater um papo bem legal aqui, e todos vocês que estiverem nos acompanhando, pode também fazer aí a sua pergunta, participar. É claro que nós estamos ainda, né, muitos em tempos de isolamento social, nessa pandemia, com esse período aí quase aí chegando 6 meses, né, e nós estamos em casa, e com certeza essa dieta aí aumentou um pouco aí, tirou da rotina tanto as crianças como os adolescentes, os jovens, os idosos. Então, como é que anda a sua saúde bucal? Agora, é claro que pessoas especializadas, né, mestre e doutoras aqui, para poder bater esse papo bem legal. Então, olha aí, ó, as famílias, os pais, os alunos, quem é aluno do curso de odontologia, quem tem filhos pequenos, preste bastante atenção agora. Também os adolescentes e os jovens e os adultos também, e os idosos também, que estão mais tempo em casa, então tem que se preocupar mesmo. Então, vamos lá. Eu vou começar a nossa live falando aqui com a nossa querida doutora Sandra. Tudo bem, doutora Sandra? Boa tarde, Simone. Boa tarde a todos. Tudo bem, sim, graças a Deus. Doutora Fabiana, tudo bem? Olá, Simone. Boa tarde. Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite para discutir numa tarde dessa um assunto tão relevante, tão oportuno frente a todo esse caos que nós estamos vivendo, né? Verdade. Então, vamos lá. Nós temos algumas perguntas, alguns questionamentos e algumas demandas que nós tivemos a oportunidade de conversar com alguns jovens, com até alunos do curso de odontologia, e eles mandaram essas perguntas para fazer para a doutora Sandra e para a doutora Fabiana. Eu vou começar com a doutora Sandra. Doutora Sandra, nós estamos aí nesse período que ninguém esperava, né? Essa crise aí, essa pandemia, e aqui eu também já quero colocar os nossos sentimentos pelas famílias, 143 mil aproximadamente, né? Famílias enlutadas pelo Covid-19. Quero também louvar a Deus por mais de 4.300.000 pessoas que foram recuperadas do Covid-19 aqui no Brasil. Mas vamos lá, saúde bucal em tempos de pandemia. Doutora Sandra, em que situações, né, se deve procurar o atendimento odontológico presencial em tempos de pandemia? Então, desculpa, Simone. Os pacientes, eles confundem muito a urgência com a emergência, né? A urgência é aquela dor no momento que você atende o paciente, mas ele não corre risco de vida. E a emergência geralmente é mais médica. Dentro da odontologia a gente não tem situações assim, né? Exceto uma situação de um abscesso bem grande que acontece na parte aqui, né, na parte de baixo da mandíbula, que às vezes pode sufocar o paciente. Mas os pacientes, eles devem procurar o atendimento nas situações de urgência, né? As situações de dor, quando quebra algum dente, quando cai alguma prótese, quando quebra uma prótese,
né? Nós falamos que os tratamentos eletivos, que são aqueles que vai trocar uma restauração que não só é estética, né? Aqueles tratamentos que não têm urgência, que não tem dor envolvida, ou que demanda de precisa arrumar porque ele está com problemas de mastigação, ele não consegue fazer a mastigação direito sem fazer esse tratamento. Então, nesse caso, ele deve sim procurar, né, o cirurgião dentista ou atendimento clínico em postos de saúde ou mesmo lá no centro clínico com a gente. Ok, doutora Sandra. Agora eu vou lançar uma pergunta aí para a nossa querida doutora Fabiana, que também é professora nossa aqui do Unifunvic. Professora Fabiana, deixa eu pegar aqui a minha primeira pergunta para a doutora Fabiana. Doutora Fabiana, existem complicações recorrentes, né, aí da Covid-19 na cavidade bucal. Se existe, quais são elas? Simone, muito interessante a sua pergunta, né? Porque os sintomas da Covid-19 são sintomas muito clássicos que confundem as pessoas, os pacientes, com gripes, né? Muitas vezes fortes, mas também, talvez, nem sempre tão fortes, né? Basicamente, na odontologia, no perfil de um paciente odontológico em termos de cárie ou de problemas de gengiva, não existe nenhuma implicação clínica com relação à pessoa estar contaminada com o SARS-CoV-2, que é o caso, né, o nome do vírus que causa o Covid-19. O que a gente sempre ressalta e tenta conversar com os nossos pacientes, até mesmo com os nossos alunos, são duas situações. Uma diz respeito ao atendimento do paciente assintomático, que é aquele paciente que nos procura, vai até o consultório odontológico para um tratamento de rotina, né? E ele está assintomático, ele não sabe nem muitas vezes que ele está doente, né? Então, obviamente que nós, enquanto dentistas, temos que tomar bastante cuidado com relação à biossegurança, nos protegendo, porque uma vez o paciente na cadeira odontológica, né, ele estando doente ou não estando doente, ele vai ser atendido sem máscara, né? Eu brinco que o único local que a gente pode tirar uma máscara muito próximo de outra pessoa é na cadeira odontológica, né? O dentista, um aluno de odontologia, ele não tem condição de atender um paciente se esse paciente estiver usando máscara. Então, partindo dessa premissa, a gente tem que identificar todos os pacientes, por poderem ser assintomáticos, como pacientes contaminados. Então, tratar todos os pacientes numa condição de igualdade, nos protegendo com EPIs adequados para que esse tratamento seja possível, para que ele seja realizado e para que nós, enquanto profissionais que prestamos esse atendimento, não nos contaminemos. Basicamente, quando a gente fala sobre sintomas, né, do Covid, uma coisa que desperta às vezes o interesse do dentista diz respeito a um sintoma bem comum, né, que a gente chama de patognomônimo, quando a gente tem aquilo bem característico, que é a perda do paladar, né? Então, muitos pacientes com Covid, eles relatam para os dentistas, relatam para os médicos, ou levam mesmo para um serviço de atendimento que eles perderam o paladar. Então, esse é um alerta, né? Esse é um alerta para algum aluno que vai prestar esse atendimento. De repente, numa conversa prévia, ele já pode pensar, puxa, o paciente não está sentindo sabor, não está sentindo gosto, não está sentindo cheiro. Será que não seria interessante postergar esse atendimento ou pedir para que esse paciente aguarde, né? Retomar esse paladar para reiniciar os atendimentos? Eu acho que basicamente seria esse um sintoma característico que poderia nos dizer que esse paciente é portador de Covid-19, tá? Embora clinicamente um dentista ele não vai perceber no dente ou na saliva, ele vai perceber que o paciente está gripado, mas podemos ressaltar, eu acho que o mais importante dessa conversa diz respeito aos pacientes assintomáticos, porque eles não vão apresentar nenhum sintoma e podem estar sim contaminados. Verdade. Eu volto aqui para a doutora Sandra. Doutora Sandra, então, existe aí a necessidade de se procurar, né, um atendimento, no caso de uma emergência, de uma urgência, né? Uhum. A doutora Fabiana colocou essa questão aí desse atendimento, né, dessa exposição tanto do paciente,
do doutor, né? Então, me diz aí, com relação ao protocolo, aí nós estamos aqui, nós somos os pacientes, né? E aí fica aquela preocupação. Eu posso me assegurar, eu posso ter certeza que se eu procurar o consultório odontológico, o profissional, né, ele está preparado, qual o protocolo que está sendo adotado para que esse paciente tenha total segurança que ele vai estar ali sendo tratado, né, vai estar, que ele pode chegar, né, com confiança, procurar o seu dentista, o seu cirurgião dentista. Qual o protocolo a nível nacional, né? Esse protocolo, assim, como é uma doença nova, né, e ela está sendo estudada, então, frequentemente nós temos alterações nesses protocolos. Hoje, o que nós adotamos, que já foi estudado e que a gente consegue um nível bom de proteção, tanto do paciente quanto do profissional, desde a porta da clínica, né? Então, tem que ter um tapete sanitizante ali, onde eles colocam hipoclorito de sódio, né? Tá aí, para poder o paciente limpar os pés e não trazer a sujeira da rua para dentro do consultório. A presença de alguém para medir a temperatura, né? Se tiver acima de 37 graus, a gente não pode atender. Depois ele vai higienizar as mãos com álcool gel, coloca os pertences dele dentro de uma sacola que é fornecida pelo dentista. Nós até pedimos para que ele venha sem nada, né? Só com um documento, celular, e para que não tenha um volume de coisas, porque dentro do consultório, quando a gente passa, né, a alta rotação, que é aquele motorzinho, você espalha o vírus para o consultório inteiro. Então, tudo tem que estar muito protegido, né? Então, o paciente vai chegar, depois de todo esse protocolo, ele entra dentro da sala clínica e ele vai se paramentar também. Ele vai colocar um gorro, né? Às vezes coloca o propé, que é um calçado que é especial para usar dentro do consultório. O dentista vai parecer um astronauta, né? Eles até falam, nossa, mas tudo isso precisa? Sim, é um protocolo hoje, né? Então, nós usamos o gorro, a máscara PFF2, que é aquela máscara que é um respirador, na verdade não é uma máscara, é um respirador, né? Que vai filtrar tanto o ar que você está eliminando, quanto o que você está respirando. Nós usamos um pijama cirúrgico ou um jaleco de pano, por cima um jaleco descartável, né, que deve ser jogado fora depois que foi feito o atendimento. E o dentista também vai usar o propé, né, e a touca que ele também usa. Tem alguns, eu gosto muito de usar e até falo, nem vou contar, mas eu uso uma balaclava, né, que é um gorro que vem e veste todo o meu pescoço, vem até aqui. Então, ele vai proteger toda essa parte, né, do cabelo, do pescoço, para não vir o aerosol, que a gente chama, né, aquela fumacinha que sai do spray que sai da alta rotação e que voa para todo lado. E, além disso, o face shield, ou aquele protetor facial, né, que você coloca para proteger também os olhos, né, e o que sobrou de pele, para que esses respingos não cheguem no seu rosto. É muito quente usar isso, né, realmente é muito quente. E, assim, eu costumo falar que eu tive a oportunidade de passar, pela minha idade, por duas situações de virada de protocolos, né? A primeira foi a AIDS. Então, antigamente a gente trabalhava sem luva, com uma máscara de pano, não usava touca, não usava jaleco, só trabalhava de branco, né? E aí teve o problema da AIDS, ninguém sabia como era essa doença, a gente não sabia como era transmitida, e aí veio todo um protocolo, usar luva, usar máscara descartável, usar o gorro, né, e o jaleco de pano,
Então, tudo isso foi mudando. E aí a gente se adaptou, quando a gente se adaptou, veio o Covid-19, e aí a gente tem que se adaptar tudo de novo, né? Então, assim, eu e a Fabiana, inclusive, a gente assistiu muitas lives, né, participamos de muitos cursos, para a gente poder montar um protocolo na faculdade que fosse seguro para o paciente, para o aluno, para o professor, para os funcionários. Graças a Deus, ninguém ficou doente, a gente está trabalhando desde o dia 10 de julho, e todos estão bem, né, sinal de que o protocolo que a gente montou realmente foi eficaz, mas o paciente ele tem que ficar atento a essas coisas, porque ele vai ao dentista e ele tem que ver que o dentista não vai atendê-lo da mesma forma. Inclusive, antes do atendimento, ele vai receber um WhatsApp perguntando se ele teve contato com alguém que teve Covid, se ele teve algum sintoma de gripe, né? E se ele teve esses sintomas ou teve contato com alguém que teve a doença, ele tem que ficar afastado. São 14 dias, agora já estão reduzindo para 10, mas o seguro são 14 dias que ele vai ficar em quarentena esperando se a doença vai se manifestar ou não, né? Então, existe toda essa mudança e o paciente vai notar essa diferença. E se ele não notar essa diferença, ele tem que desconfiar, né? Porque ele corre risco e o dentista também corre risco, né? A sobrevivência do vírus, ela fica de 40 minutos a 2 horas e meia no ar, né? Vivo, e ele pode ser respirado. Então, assim, mesmo em tecido, né, em plástico, ele fica 72 horas. Então, ele precisa ter esse conhecimento quando ele for procurar um atendimento. Legal. Nós estamos aí com a Eliana participando da nossa live, e quando eu pensei em falar, é verdade, o paciente tem que ficar atento e desconfiar, né? E a Eliana já respondeu ali, verdade. Então é isso aí, Eliane, quem está participando aí conosco na live, pode fazer a sua pergunta, o seu questionamento também, se caso não se sentir contemplado aí com a resposta aí das nossas queridas doutora e mestre. Doutora Fabiana, eu não sei se a segunda e a terceira pergunta, elas podem se linkar e você pode até responder, né, em sequência. A pergunta que mandaram aqui para a doutora Fabiana é: a cavidade bucal é um meio de contaminação da Covid-19? Se sim, quais os cuidados para evitar a contaminação? E aí tem uma pergunta a seguinte, né? Em seguinte, existe algum cuidado especial em tempos de Covid-19 na higienização do meio bucal? Sim, a cavidade bucal é, sim, um local de contaminação do Covid, tanto para aquele que está doente, né, porque o vírus, ele é comprovado cientificamente que ele está alojado nas glândulas salivares, né, então eu, enquanto contaminada, eu posso contaminar todas as pessoas, por isso essa campanha tão maciça da utilização de máscaras, né, para que os micro-organismos, as gotículas que eu produzo, ela não seja colocada na superfície através da minha fala, através de um espirro ou de uma tosse. Então, sim, é comprovado cientificamente que na saliva existe, sim, SARS-CoV-2, tá? Então, isso é muito importante salientar. Nas campanhas que a gente vê aí na mídia, fala-se muito sobre a contaminação, sobre a lavagem das mãos e sobre a utilização de máscara. Por que a gente fala tanto de usar máscara? Quando eu coloco a minha mão sobre uma superfície que está contaminada, em qualquer lugar que eu vá, seja numa loja, seja num banco, seja num supermercado, seja em qualquer lugar, se esse vírus ele se alojar na minha mão, eu não vou me contaminar. O problema é que eu vou levar essa minha mão contaminada para áreas do meu corpo que podem, sim, me contaminar. Então, quais são essas áreas? Os olhos, a mucosa nasal e a boca. Então, eu também posso me contaminar, o vírus também pode entrar dentro de mim através de uma mão suja, de um objeto sujo compartilhado, penetrando dentro da minha boca, e aí eu passo, sim, ser uma pessoa contaminada, tá? Além de contaminar outros, eu posso me contaminar. Existem alguns cuidados, né, que a gente fala e orienta os nossos pacientes que são gerais, né? Toda vez que você tem uma gripe, você tem uma dor de garganta, a gente sugere aos nossos pacientes que haja a troca da nossa escova de dente,
tá? Então, é muito importante, caso você tenha tido ou esteja com Covid, você, após a cura, a remissão dos sintomas, que você troque a sua escova dental, tá? Parece engraçado o que eu vou falar, mas existem muitas pessoas, nós enquanto dentistas, a gente parece que acha isso um absurdo, mas tem muitos pacientes que nos contam, e é verdade o que eu vou dizer aqui. É muito importante não compartilhar escova de dente, tá? Escova de dente é um utensílio pessoal, não importa se é o seu marido, não importa se é o seu filho, se é a sua esposa, é um item pessoal, de uso único, só seu, tá? Independente do Covid ou de qualquer outro momento que a gente esteja vivendo. Mas existem muitas pessoas que compartilham, sim, escovas de dente. Ai, me empresta a sua escova de dente porque eu almocei e não trouxe a minha escova. Ela pode ser um método de contaminação cruzada, sim, porque ali naquela saída daquela escova pode ter micro-organismos que vão contaminar outra pessoa, tá? Então, é bastante importante tomar esse cuidado. Então, se você teve ou está com, é importante que ao término do ciclo da doença você troque a sua escova de dente, tá? Cabe ao dentista orientar os pacientes, e aí a gente, de repente, não vai entrar no mérito desse protocolo, de uso ou não de algum antisséptico, tá? Mas, basicamente, enquanto uma orientação que a gente pode passar, que não vai gerar nenhuma divergência de protocolo, é que você troca a sua escova dental após a contaminação por uma gripe, dor de garganta e até mesmo pelo Covid. Legal, olha aí, pessoal, isso é muito importante. Eu até então não tinha ouvido em nada, em nenhuma live, nenhum comentário, nenhuma reportagem, essa informação que o paciente pode ter, né, adquirir a doença Covid-19, trocar a sua escova de dente. Essa, para mim, foi informação nova e, sinceramente, muito importante essa observação, essa informação da nossa doutora Fabiana. Ok, está aí a Patrícia também participando da nossa live. Seja bem-vinda, Patrícia. Ok. Doutora Sandra, vamos lá. Doutora Sandra, com relação às doenças crônicas, né? Qual o impacto na saúde bucal com relação às doenças crônicas? Qual a preocupação que esses pacientes devem ter? O paciente que tem essas doenças crônicas, eu não posso, eu estou exposto, eu sou risco, né? Eu não posso nem sair, como é que eu fico? E aí? Quais suas orientações? O paciente que é um paciente de risco, né, ele tem alguma comorbidade, tem alguma doença crônica, como diabetes, hipertensão, né, entre outras doenças crônicas, ele precisa procurar o cirurgião dentista se ele estiver com algum problema de urgência. E ele tem que escolher um dentista que siga um protocolo, que o deixe seguro, né, para que ele possa ser atendido. Eu já tenho, assim, a faixa etária dos meus pacientes são de 60 anos para cima, então todos são do grupo de risco, né, e principalmente o paciente diabético, ele precisa tomar um cuidado muito grande. Aliás, todos os pacientes, né, devem fazer a higienização bucal muito boa, porque a presença, né, de micro-organismos dentro da boca, a presença de tártaro, tudo isso faz com que a diabetes dele descompense, né, e isso piora também o problema dele de gengiva. Então, ele precisa estar sempre escovando. Se ele for um paciente que não tenha muita habilidade ou não tenha muita paciência para poder fazer essa higienização, procurar com mais frequência o dentista para que ele possa limpar, né? Mas é muito importante que ele não deixe um problema de urgência se agravar, mesmo, principalmente se for um problema de infecção, né? Porque a gente sabe que esses pacientes, eles já têm uma imunidade menor, e se eles deixarem, aquilo pode piorar e se tornar mais grave. Então, a orientação que eu daria para esses pacientes que são um grupo de risco é procurar um profissional que siga o protocolo que nós conversamos aqui, né, que ele
esteja paramentado adequadamente, com o material esterilizado, com todos os cuidados na clínica para poder atendê-lo. De preferência, a gente, quando tem um paciente com comorbidade, a gente atende só ele. Então, marca um paciente, por exemplo, só de manhã, só ele, aquele paciente, e depois outro só à tarde, para que a gente tenha esse intervalo de 2h30 do ar circular e poder, né, esse vírus decantar, se for o caso, né? Outra medida também que é muito interessante é o procedimento que for possível fazer usando isolamento absoluto, que é aquela máscarazinha que a gente coloca no paciente, que geralmente só para tratamento de canal que se usa, né? Mas aquela máscara, né, o isolamento absoluto, ele isola o dente da saliva, porque o vírus ele está na saliva, como a professora Fabiana falou. Então, na hora que você passa o motorzinho, né, que você passa a autorrotação e aquela saliva ela se espalha, o vírus também vai se espalhar. Mas se estiver com o isolamento absoluto, então a gente consegue conter, né, aquele aerosol, ele não vai ser contaminado porque a gente está vendo só o dente, não tem contato com a saliva. Então, esses cuidados que o paciente tem que ter, mas ele não deve abandonar. Se ele estiver com algum problema, né, bucal que precise de tratamento, ele tem que procurar, porque isso pode piorar e aí vai ser pior para ele. Legal, doutora Sandra, muito obrigada aí pelos esclarecimentos. Então, não tem desculpa, né, de você, não vou procurar meu cirurgião dentista, o meu doutor, porque eu sou do grupo de risco, né, e não vou procurar. Não, pode ficar tranquilo, como a doutora Sandra falou, que você será muito bem tratado e cuidado, né, para não ter outros tipos de problema, né, agravar a sua saúde bucal. Agora, doutora Fabiana, vamos lá. Doutora Fabiana, a nossa dieta aí nesse tempo de isolamento social foi assim, meu Deus, eu tenho que fazer muita zumba porque extrapolou, né? Dá uma de Masterchef e tudo mais. Então, vamos lá, como é que fica aí? Com essa quarentena, com a dieta das pessoas terem mudado, quais os cuidados, então, que o pai, a mãe, o tio, a avó tem que ter com relação à saúde bucal? Legal essa pergunta, Simone, porque não só com relação à saúde bucal, né? O que eu brinco é que as pessoas não estão tendo a rotina, né? Aquela coisa de acordar cedo, tomar o café, escovar os dentes, ir para a escola, por exemplo, né? Então, você pega uma criança em idade escolar que está fazendo aula em casa, né? Que não está tendo a oportunidade de ir para a escola, ela pode estar deixando de lado a rotina do café da manhã, a rotina do escovar os dentes após esse café, e aí às vezes a mãe não vê, o pai não percebe, e enfim, o que eu percebo? Além das guloseimas que fazem parte mesmo da nossa rotina enquanto a gente está em casa, né, a gente aumentou drasticamente a ingestão desses carboidratos, desses açúcares, desses doces, é a falta da nossa rotina. Então, se a criança tinha lá na hora do intervalinho da escola o horário de escovar os dentes, às vezes não tem ninguém fazendo esse papel. Então, é muito importante reforçar esses cuidados com as crianças para estabelecer novamente uma rotina em tempos de pandemia. A gente está vivendo uma situação que estava prevista para durar 40 dias, 60 dias, e nós estamos estendendo isso para 6 meses, 7 meses. Uma criança sem escovar os dentes durante 7 meses após o almoço, por exemplo, ela desenvolve um processo carioso. Né? Isso é muito preocupante, isso é muito interessante da gente reforçar para que os pais cobrem seus filhos, porque não é porque eles não estão tendo a rotina da escola ou a rotina do horário das refeições que às vezes está um pouco alterada, né? E a cada alimentação que a criança faça, ela precisa sim escovar os dentes. E aí precisamos ficar atentos com relação à ingestão dessas guloseimas ao longo da manhã, no período da tarde, porque às vezes uma criança que está inserida numa escola, numa outra atividade, naquele momento ela não está comendo, mas ela está em casa, ela está assistindo televisão, ela está jogando um videogame, e aí ela pega uma bolachinha agora, daqui a pouco ela toma um refrigerante, daí daqui 2 horinhas ela come um salgadinho, e ela fica o dia todo com a cavidade bucal suja, né? A gente explica isso para os nossos alunos, para os nossos pacientes, que a nossa cavidade bucal, ela tem um pH.
E esse pH, ele pode ser favorável ou não ao desenvolvimento de doenças cariosas, né? Então, por que a gente escova os dentes depois que a gente come? O objetivo de escovar os dentes depois que a gente come é elevar o pH salivar, porque alguns alimentos que a gente come diminuem, principalmente os doces, né? Diminui o pH do meio bucal, e a criança que come uma balinha 1 hora, não escova o dente. Aí passa 40 minutinhos, ela toma um refrigerante, continua com o pH lá embaixo. Aí passa 1 horinha, ela toma um leite com chocolate, continua com o pH lá embaixo. Aí daqui a pouco ela come um biscoito, uma bolacha. Ela passa a tarde toda sem escovar os dentes, com esse pH lá embaixo. E aí é onde vem as doenças bucais. Então é muito importante ressaltar e dizer que, embora a gente não esteja tendo a possibilidade de estabelecer uma rotina, cada casa possa tomar o cuidado e desenhar uma rotina. Escovar os dentes após todas as refeições. Se forem 3 vezes, se forem 4 vezes. Escovar dente e passar fio dental. Pelo menos uma vez por dia, passar o fio dental. Mas escovar os dentes é essencial. Uma boa escovação associada a um creme dental na qualidade, na quantidade correta, é muito suficiente para manter a saúde bucal. Acho que é isso. Legal. Já vou pegar, então já finaliza aí. Existe uma técnica para esse tipo de para escovação? Existe uma técnica correta? Sim, existe uma técnica correta, ela deve ser individualizada a cada paciente, né? Então, tem pessoas que precisam de uma escova um pouco maior, mas o ideal é que essa escova sempre tenha uma cerda macia, para não causar nenhum dano na sua gengiva, né? Porque hábitos de escovação errados podem causar danos na gengiva, a gengiva pode retrair, causando hipersensibilidade dentinária, né? Que é uma doença muito comum hoje em dia, que é a retração gengival, as pessoas têm sensibilidade. E uma das causas da hipersensibilidade pode ser, sim, a escovação inadequada, tá? O que eu acho mais importante, já que eu estou finalizando, é dizer que essa pandemia, ela se estendeu. E você que precisa procurar um dentista, que você não tenha medo, porque a maioria, quase todos os dentistas estão muito preparados, com protocolos de biossegurança muito comprovados para promover um atendimento seguro, e que ficar em casa para muitas pessoas está sendo uma situação de estresse. Então, tem aumentado demais, muito mesmo, os casos de bruxismo e apertamento dental em consultório, né? Então, às vezes você não está com nenhuma cárie, você está com a sua limpeza em dia, mas você, por estar fora da sua rotina, por às vezes ter perdido o emprego, por estar passando por uma situação muito delicada que essa pandemia está trazendo para a gente tem vivido no dia a dia clínico do nosso consultório muitos pacientes com apertamentos dentais e bruxismos, e também com fraturas dentais, por causa do excesso de força, né, que a gente coloca nos dentes ao longo do dia ou até mesmo à noite durante o sono. Então, a minha dica é: procurem sim o seu dentista, não deixem o seu tratamento de lado, porque são 6 meses, não estamos falando de 40 dias, e procurem saber se o dentista está capacitado, eu tenho certeza que está sim, para trazer para você um protocolo que te proteja. E não menosprezem as medidas de biossegurança com relação a você ser um paciente assintomático e poder sim contaminar outras pessoas. Use máscara, lave as mãos. Em caso de dúvidas de estar doente, comunique o seu dentista e reagende a sua consulta para depois de 14 dias. Acho que é isso. Legal, doutora Fabiana, muito obrigada aí pela sua participação, pelas informações, esclarecimento. A prevenção sempre será o melhor caminho. E aí, nós estamos aí numa segunda-feira à tarde, né? Com as nossas queridas doutoras aí do Centro Universitário Vida Cristã, Unifunvic, a sua faculdade em Pindamonhangaba. Eu quero aqui também dar um alô para a Priscila. Priscila está nos ouvindo, está participando com a gente aqui da nossa live, né? Então, muito obrigada pela participação da Priscila. E, doutora Sandra, para finalizar aí a nossa live e as suas considerações finais, queria que você desse um conselho, né, para os nossos jovens que estão aí desesperados, querendo sair da pandemia para ir para as baladas, querer namorar, porque ficou esse tempo todo aí de isolamento, né? Então, que você desse para todos nós, mas principalmente para os jovens, né? Precisam ter esse cuidado, já que vocês já colocaram aí essa questão da transmissão, né? Ser totalmente por saliva. Como é que fica aí, doutora Sandra? E já dá suas considerações finais. Bom, Simone, eu acho que, assim,
eles têm que se segurar mais um pouco, né? Porque nós estamos ainda na fase amarela, a contaminação, ela atingiu um platô, mas é um platô alto, quer dizer, a gente tem um número de mortes, né, de 800, 900 pessoas por dia no Brasil inteiro. É uma onda que na Europa já está na sua segunda fase, então lá liberou tudo, os jovens saíram, foram para a balada, foram para os bares, e no fim deu errado, né? Então agora a gente tem um número muito grande de contaminados lá, desenvolvendo a doença. Então eu acho que enquanto a gente não tiver uma vacina, a prevenção é o melhor caminho, como a Fabiana falou, né? Então, a máscara, eu sinto muito, mas pelo que a gente tem estudado, pelo que nós temos assistido, na melhor das previsões, essa vacina só vai ficar disponível a partir de março. E assim, com certeza em junho. Por quê? Nós estamos na fase 3, né, de testes. Então, agora, o que é essa fase 3? Eles pegam um número grande de pessoas e vão testando a vacina para ver se ela não tem nenhum efeito colateral que possa comprometer o organismo do paciente. Então, essa fase de teste termina agora, no final do ano, né? Em dezembro, mais ou menos, novembro, dezembro. Se ela for aprovada, nós ainda temos que produzir essa vacina. São milhões de vacinas para serem produzidas. No primeiro instante, vai ser como a vacina da gripe, como H1N1. Então, primeiro vão vacinar os idosos, as pessoas que trabalham na saúde, né, os grupos de risco, e depois os jovens, eles serão os últimos a serem vacinados. Então, precisa sim que eles se divirtam, mas tem que ser uma coisa consciente, né, tem que usar a máscara. Muitos jovens moram com os avós, né? Então os pais às vezes são idosos, então ele pode não ficar doente, mas ele pode transmitir esse vírus para o pai, para a mãe, para o avô, para a avó, eles adoecerem, né? E isso não é uma boa medida, isso não é legal. Então, assim, eu acho que no primeiro momento, os jovens vão ter que se segurar mesmo mais um pouco, ficar no virtual, né? O namoro virtual, que é mais seguro. E, assim, depois que passar essa fase, que é uma fase, tudo passa na vida, e com certeza isso vai passar também, a gente vai lembrar mais para frente, dando risada, olha, a gente usava máscara, a gente fazia isso, não podia fazer aquilo, ficamos presos em casa. É uma fase, né? E ela passa, como todas as outras passaram. Eu sei que é muito difícil, principalmente para os jovens se segurar, mas é uma questão de consciência, né? Nesse momento, ele não vai pensar só nele, ele vai ter que pensar também nas pessoas que estão ao redor dele. Tenho certeza que muitos têm avós, têm pais que são idosos, ou então não são idosos, mas são pessoas de risco, então eles vão ter que segurar por um pouco. E eu faço das palavras da Fabiana as minhas, né, gente? Lavem bem as mãos, usem máscara. A higienização bucal é imprescindível, porque você diminui muito a quantidade de vírus dentro da boca, de bactérias, então procure higienizar, mesmo estando fora da rotina, né, escovar os dentes de manhã, de tarde, de noite, isso aí, você não toma banho todo dia, então tem que escovar os dentes também todo dia. Né? Então, faz parte, ande com álcool gel, não é frescura, né? O álcool em gel, ele realmente protege, né? Procure não passar a mão no rosto, nem enfiar o dedo no nariz, nem enfiar o dedo no olho, na boca, porque a mão pode estar contaminada e, como a Fabiana falou, você leva essa contaminação para dentro do seu corpo. Eu acho que essa é a minha conclusão. Ok, muito obrigada. Eu quero agradecer aqui a doutora Sandra, a doutora Fabiana, mestres aqui do nosso Centro Universitário Unifunvic, a sua Faculdade de Pindamonhangaba, e nós encerramos aqui a nossa live social. Obrigada por aqueles que estiveram aí conosco, reservaram aí esse tempinho para esse bate-papo muito informativo. Peço também que compartilhe e divulgue aí a nossa live, com certeza em outro momento, em outro lugar, em outra cidade,
essa live vai chegar e essas informações serão muito bem-vindas, né? A gente sempre está aprendendo, nós somos seres que sempre temos algo para aprender. Então, isso é muito importante. Eu quero agradecer aí e quero lembrar que, se for necessário você sair de casa, olha aí, ó, as professoras já deram as dicas, mas não esqueça, né, da sua máscara, né? Então, use a sua máscara aí, tá bom? Deus abençoe a todos. Mais uma live social. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.